Bom, vamos lá. Essa pergunta aqui é muito boa e é uma confusão muito comum. Eu ouço isso aqui quase sempre depois da aula de regra dos terços. Quem aqui já fez a aula de regra dos terços lá do desafio fotográfico, né? Então assim, ó, a pessoa perguntou assim, o meu celular, falou assim, meu celular não tem a grade 3x3, tem só 3x4. Só que é o seguinte, não existe grade 3x4. O celular, ele não vai te mostrar uma grade que corta ali a imagem 3x4. A grade, as linhas de grade lá, linhas de grade ou linhas de composição, depende do celular, tem um nome. No meu eu nem lembro como é que chama, acho que é linha de grade. Essa linha de grade, ela não tem outra opção, ela não ser o 3x3, ou a não ser algumas outras variações aí malucas, tipo Fibonacci, outras variações, mas geralmente no celular só tem a grade 3x3. 3x4 não é a grade, é outra coisa, isso é uma confusão comum. 3x4, que na verdade não é 3x4, é assim, ó. 3, 2.4, né? Isso aqui se refere à proporção do formato do arquivo. E isso é uma coisa que eu vou explicar agora, porque muita gente tem dúvida. Então eu vou aproveitar para explicar isso agora para vocês. Seguinte, o que você vê lá no seu celular, que nem tem no meu aqui também, tem no celular de todo mundo, que geralmente aparece lá nas opções, nas configurações, onde você vê lá um 3x4, isso se refere à proporção, ao formato do arquivo. O que seria essa proporção? Você provavelmente vai encontrar essas opções aqui lá no seu celular, que é 1:1, 3x4, 16:9 e Full. Isso é o que geralmente tem nos celulares hoje, os mais atuais. Por exemplo, os Samsungs mais atuais, Xiaomi também é assim, Motorola, se eu não me engano, também aparece assim. A maioria dos celulares mais atuais, esses que tem a tela um pouquinho mais comprida, eles aparecem essas opções. O que se refere a essa opção? Essa opção se refere ao formato do arquivo, ao formato da sua foto. 1:1 significa o quê? Que você tem um formato de 1:1, né? Então 1:1 significa o quê? Que você tem a mesma medida nesse sentido e a mesma medida nesse sentido, 1:1, certo? Se você tem 1 centímetro aqui, você tem 1 centímetro aqui. Se você tem 2, você tem 2 aqui. Se você tem 10 aqui, você tem 10 aqui. É a proporção 1:1, é um formato quadrado. Então, quando você configura seu celular lá para o formato 1:1, as suas fotos vão sair quadradas, vão sair no formato quadrado. Aonde que geralmente se usa o formato quadrado? Geralmente no feed do Instagram. No Instagram, as fotos geralmente são formato quadrado. Se você quiser tirar a foto já direto no formato quadrado, você configura seu celular lá para 1:1. E aí tem o 3x4. O 3x4 é esse aqui. Significa o quê? Que ele tem 3 aqui, nesse sentido, e 4 aqui. Ou ao contrário, se você virar o celular. Para cada 3 centímetros que tiver aqui, por exemplo, você vai ter 4 centímetros aqui. Então, se você tiver 6 aqui, você vai ter 8 aqui. Se você tiver 30 aqui, você vai ter 40 aqui. Isso aqui é o formato da sua foto. É nisso que se refere o 3x4. Se você estiver fotografando com o celular, o 3x4 ele é o formato natural da câmera. Ou seja, é o formato de maior resolução. É aquele que pega a maior parte da visão da câmera. Os outros formatos são cortados. Então, o que isso quer dizer? Vamos lá, para entender, para ficar mais claro. O 3x4 é o formato nativo da câmera. Você quer pegar a visão completa da câmera do seu celular, usa o formato 3x4. Você vai ter a visão completa da câmera do seu celular. Quando você coloca no 1:1, vamos mudar de cor aqui para ficar mais para entender melhor. Quando você coloca no 1:1, é como se o seu celular pegasse a foto 3x4 e cortasse ela a parte de cima, a parte de baixo, e aí a foto sai 1:1. Deu pra entender? 1:1 é formato quadrado, só que ele vai pegar a imagem da câmera que sai no 3x4 e vai cortar as partes de cima, a parte de baixo e vai te dar uma imagem no formato quadrado. Formato 16:9, vamos lá. O que é o formato 16:9? Mesma ideia. Se você tiver 9 medidas aqui, você vai ter 16 aqui. Ele é um formato mais comprido. 16:9 é o formato Full HD. Quando você assiste filme na sua televisão, a sua televisão tem um formato 16:9, só que deitado, é claro. Então, por exemplo, se você quer tirar uma foto e você vai passar essa foto na televisão e você quer que ela preencha a tela inteira da televisão, formato 16:9 é o formato Full HD. Você pode usar esse aqui. Se você vai postar essa foto no Stories, formato 16:9 é o corte certo para o Stories do Instagram. Agora, na prática, o que a câmera faz quando você coloca no formato 16:9? Ele pega o formato 3x4 e corta as beiradas. Então, a foto 16:9 é isso aqui. É o 3x4, só que sem um pedaço das laterais. Aí a câmera lá, o aplicativo lá, ele corta e deixa essa
sua foto no formato 16:9. E o formato Full é aquele que ocupa a tela inteira do celular. Cada celular tem um formato de tela diferente, depende da marca. Alguns são um pouquinho mais esticados, outros menos e tal, não sei o que. Cada um tem um formato diferente. Quando você configura sua câmera do celular para o formato Full, ele vai fazer uma foto que caiba inteirinha na tela do seu celular. E aí vai depender do formato que o seu celular tiver. O Full é a mesma coisa do 16:9. Ele vai pegar e vai cortar a foto 3:4. Ele vai pegar a sua foto que foi tirada lá em o formato total, que é o formato nativo da câmera, e vai cortar as beiradas e vai te dar uma foto menorzinha, certo? Para ficar no formato Full. Aí o que acontece? Daí você me pergunta, então Ale, qual que é a melhor opção? Minha opinião, melhor opção, sempre fotografe no formato 3:4, minha opinião. Por quê? Porque você tem a imagem completa. E se você precisar dos outros formatos, você mesmo corta. Você pode cortar a sua imagem do formato que você quiser, usando o Snapseed, por exemplo. Ou se você vai postar a foto lá no Insta, o próprio Insta já corta pra você. Você vai postar no Stories, ele já vai cortar pra você as laterais. Ou você vai postar no Feed, ele vai te dar lá o máximo que ele pode no Feed. Então assim, usa o formato total da câmera do celular pra você ter a maior resolução possível, e o corte depois você corta quando precisar. É melhor você ter a imagem completa e cortar depois pra ela ficar menorzinha, dependendo do uso, do que você já fazer um 16:9, por exemplo, e você querer um formato menor, daí você vai ter que cortar mais ainda a imagem. Agora, esses formatos interferem na qualidade da foto? Como eu falei, o 3:4 é o que vai te dar a maior resolução. Se sua câmera do celular, por exemplo, ele é uma câmera de 12 megapixels, que é a contagem lá do número de pixels que ocupa a imagem, o 3:4 ele é a foto de 12 megapixels. Se você cortar para 1:1 ou 16:9, por exemplo, ela vai ter menos pixels. Então, consequentemente, aquele 12 megapixels virou 9 megapixels, por exemplo. Uma conta, fazendo conta de padaria aqui, né? Conta de guardanapo. Mas é mais ou menos isso, assim, você vai perder pixels. O formato que mais tem pixels, que vai te dar uma resolução maior, o formato maior de arquivo, é o 3:4. Ah, então, alguém perguntou, mas e na câmera? Vamos lá, na câmera. A câmera, ela tem um formato diferente que não tem no celular, e eu não sei por que não tem no celular, que deveria existir no celular, que é o formato 2:3. 2:3 significa o quê? Se você tem duas medidas nesse sentido, você vai ter 3 medidas nesse sentido. Esse é o formato padrão nas câmeras fotográficas, câmeras DSLR, por exemplo. E o 2:3 ele é o padrão na fotografia, assim, já há muitos anos, sempre foi, né? Nas câmeras. É o mesmo formato do fotograma lá de antigamente, quando a gente tinha lá o filme 35mm, é o formato que a gente faz agora nas fotos também, e é um formato que a gente geralmente usa para impressão. Vai lá revelar uma foto no laboratório, lá na lojinha, lá no Walmart. Vai revelar uma foto, qual é o formato que eles vão te oferecer lá? O formato padrão, aquele que a gente sempre revela nas nossas fotos, pra colocar num albinho ali de família e tal. É o formato 10:15. O formato 10:15, faz as contas aí do 10:15 na medida. É o formato 2:3. Faz a fração lá, regrinha de 3, sei lá, faz aí a conta. Então assim, o 10:15 é a mesma coisa que 2:3. O formato, né? Você vai ter 10 centímetros nesse sentido e 15 nesse aqui. Você vai imprimir lá uma foto 20 por 30, é o formato 2:3 também. E assim vai. O 15:21, se eu não me engano, também é 2:3. Tem que fazer a conta aí pra saber. Mas o formato 15:21, que a gente manda imprimir lá também, é o formato 2:3. O 2:3 é um formato padrão já há muitos anos, né? Claro, tem outros formatos também. Você vai encontrar outros formatos na hora de imprimir suas fotos. Tem lá 30:40, 20:25, sei lá, coisa assim. Aí muda a proporção. É por isso que às vezes você faz uma foto e você vai manda imprimir a foto, às vezes a foto sai com as faixinha branca em cima ou faixinha branca dos lados, porque a foto não tá no mesmo formato do papel que vai imprimir. Mas esse aqui é o padrão das câmeras fotográficas. Eu não sei por que esse padrão não existe no celular. Eu não entendo, mas eu acho que deveria existir também o 2:3, que eu acho que é o padrão de formato de foto que a gente mais usa no mundo inteiro, né? Não só aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu lembro nos Estados Unidos, o nosso 10:15 aqui, lá era o 4:6 polegadas, que também é o formato 2:3.